Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds no mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade aqui para nossa quarta-feira, vamos só dar uma olhadinha como foi a nossa segunda-feira. Na segunda, a gente havia trabalhado aí numa grade de 3 jogos, onde a gente ficou com 2 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado um bilhete solo, apenas um joguinho aí. Deixamos o jogo do Valur contra o Fran para correr aí, ambas as equipes marcam na partida. Esse bilhete solo, né, havia dado aí por base de 1,52. A gente conseguiu aí cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi. Até antemão, tá, rapaziada? Só dar um visu aqui, família. E peço desculpa, tá? O amigo tá um pouco rouco aí, dá pra ver que a voz vai ficar com uma diferença, uma latência diferente aí no vídeo. Mas vamos lá, o importante é os palpites aqui estarem acontecendo. Vamos lá, vamos comentar como foi a segunda. Lá na Islândia, na primeira divisão, para ser mais exato, no jogo do Valur contra o Fran, a gente trabalhou aí para ambas as equipes marcarem na partida. O bilhete bateu. Na Liga do Chile, na Liga de Primeira aí, no jogo do Cobressal contra o Deportes em Quirques, trabalhamos com Cobressal na chance dupla, o bilhete bateu. E aqui o resto do dia, no Brasil, na Série C, no jogo aí do São Bernardo contra o CSA, a gente trabalhou para sair menos de 3 gols e meio na partida, saiu 4 gols aí, né, quebrou nossa lógica aí de menos de 3 gols e meio, foi o resto do dia. Então fechamos aí a nossa segunda-feira, onde foi 3 jogos, 2 greens e um red. Então vamos lá. A nossa terça-feira tá acontecendo aí, né? Espero que tenha sido uma terça-feira de vitórias. Vamos para nossa quarta. O que eu separei para quarta-feira? Uma grade aí com mais 4 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo que eu separei é aqui na Liga das Nações da UEFA, na Nations League, né, às 4 horas da tarde. Separei o jogo da seleção da Alemanha enfrentando a seleção de Portugal. Vamos dar uma olhada aqui. A gente está aí na fase de semifinal, né? Aqui é a primeira parte, onde está a Alemanha contra Portugal, e tem a segunda aí, que é a Espanha pega a França. Vamos dar uma olhada aqui. O momento da seleção da Alemanha. Nos últimos 5 jogos, a seleção vem de 2 empates e 3 vitórias. E eu tenho a seleção de Portugal, que nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, 3 empates, com um resolvido após a prorrogação e uma vitória pelo meio do caminho. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas seleções, lembrando que eu tenho histórico aqui, até de 2014 para trás, eu tenho um histórico aí total de vitórias aqui da Alemanha. O que eu venho buscar aqui nessa partida? Como eu sempre recomendo, né? Quando o jogo aqui é de seleções, geralmente quando tem data FIFA aí, é um momento que às vezes aparece muito heads aí, né? Não só às vezes para mim aqui, como para muitos apostadores também. Então eu recomendo, mais uma vez dizendo, baixar a stake aí, né? Baixar a mão, a precificação no que vai fazer em cada partida, mas não deixar de operar, tentar buscar mercados ali, algumas coisas que vocês sintam favoráveis em buscar. Aqui eu vou comprar, até por conta do bilhete, quem quiser ser conservador, dá para buscar aqui uma chance dupla a favor da Alemanha. Tá pagando bilhete por base aí de 1,25. Porém, por ter poucos jogos, eu vou buscar aqui algo um pouquinho mais agressivo a favor da Alemanha. Eu vou trabalhar com a Alemanha para se classificar. Vai estar pagando bilhete aí por uma base de 1,44. Eu vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Apesar de alguns históricos aqui, seja de 2014 para trás, ainda hoje, no ano aqui de 2025, eu considero a seleção da Alemanha uma seleção ainda melhor que a seleção de Portugal. Não que Portugal não tenha jogadores ali decisivos, mas considerando ali todo o plantel, a seleção em si, eu ainda vejo o conjunto da Alemanha uma seleção melhor do que a seleção de Portugal. Por conta disso, eu estou operando aí, por conta de histórico, do momento da seleção vivida pelas duas, e por tudo aí, né, como mencionei do plantel, a chance dupla não, perdão, a Alemanha para se classificar aqui, para chegar na final. O próximo jogo que eu separei, vamos agora para a segunda divisão da Islândia, às 4h15 da tarde. Separei o jogo aí do Njarðvík enfrentando aí o Enfijonir. As duas equipes aí são praticamente os dois extremos, né? A equipe da casa é a primeira colocada da competição e a equipe visitante ela é a 11ª, a primeira aí dentro da zona do rebaixamento. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E eu tenho a equipe visitante que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias da equipe visitante. Olha só que dado aqui, né, no confronto direto. O que eu venho buscar aqui nessa partida? Eu vou trabalhar aqui, considerando o momento aqui, né, atual das duas equipes. Apesar de ter esse histórico aí de vitórias da equipe visitante,
eu vou trabalhar aqui com uma chance dupla a favor da equipe da casa. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Por conta disso, pagando por base aí de 1,15 é chance dupla na equipe da casa, bilhetinho para esse jogo. Outra recomendação aqui também é porque está esmagado mercado de gols, mas tem muito valor buscar gols também na Islândia. Porém, só tem mercado aí para a partir de 2,5, né? Tá pagando por base de 1,40. Teve esse mais de 2 gols e meio aí, ó. Vamos dar uma olhadinha. Em 3 dos últimos 5 jogos, né, da equipe da casa, e teve mais de gol e meio aí em 4 dos últimos 5 jogos da equipe visitante. Tem muito valor. No confronto direto aqui, teve em 3 aí também dos últimos 5 jogos. Quem também quiser talvez buscar aí mercado de gols, não se mover em resultado, se 2,5 aí chega legal também, pagando por uma base aí de 1,40. Porém, como eu mencionei, eu estou comprando uma chance dupla aí a favor da equipe da casa. Próximo jogo, vamos lá agora, o Brasileirão. A voz deu uma oscilada aqui, né? Quis melhorar, mas voltou aí a ficar nivelado para baixo. Vamos lá, Brasileirão, 8 horas da noite. Separei o jogo do Botafogo enfrentando o Ceará. As duas equipes aí estão na parte mediana de tabela, né? É nona e 10ª colocada aí, respectivamente. Momento aí do Botafogo, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. E eu tenho o Ceará, que nos últimos 5 jogos vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho 3 empates pelo meio do caminho e uma vitória para cada lado. Tem equilíbrio aqui em tudo, né? Equilíbrio na tabela. As duas equipes aí estão praticamente empatadas, medianas de tabela. Equilíbrio aqui no confronto direto, equilíbrio até no momento atual das duas equipes aí. Mas aqui, pelo Botafogo, tá jogando em casa, e eu também considerar o plantel do Botafogo um pouquinho melhor que o do Ceará, o enredo em si, eu vou buscar aqui algo a favor do Botafogo, uma chance dupla. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,14. Já dá para me montar aqui uma duplinha, uma tripla, com algum outro jogo aí para fazer o complemento e fechar o bilhete. Então eu deixo chance dupla no Botafogo, é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, continuando aqui no Brasil, vamos aí para um jogo do Paulista Feminino, às 9 horas da noite. Separei o jogo aí do Corinthians Feminino enfrentando o Taubaté Feminino. Aqui é mais uma recomendação para o ao vivo, né? Onde eu tenho aí o time aí do Corinthians, né? As meninas do Corinthians como primeiro colocado aí no momento aqui na Liga Paulista, enfrentando o Taubaté, que é o sexto. Momento aí do Corinthians. Nos últimos 5 jogos, as meninas vêm de um empate e 4 vitórias. E eu tenho as meninas do Taubaté que nos últimos 5 jogos vêm de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho apenas um histórico aqui no ano de 2024, onde eu tenho a goleada aí das meninas do Corinthians por 4-1 por cima do Taubaté. Então, recomendação para ao vivo. No bilhete aí de pré-live, está pagando bilhete por base de 1,10. Mas aquela nossa recomendação, o jogo começou às 9 horas. Quem tiver a oportunidade de assistir aí, viu que deu 10 horas da noite, não aconteceu nada, mas as meninas do Corinthians estão em cima, buscar a vitória do Corinthians no segundo tempo. Mais uma vez dizendo, quem me acompanha aqui sabe, não é raro, muitas das vezes isso aconteceu, onde tem aqui, nos campeonatos femininos, equipes que são super favoritas e não conseguirem vencer seus primeiros tempos de partida e o jogo se arrastar aí para um segundo tempo e aí o bilhete fica bem melhor para operar. Então, aqui é sem mais, é vitória das meninas do Corinthians feminino, bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para a nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira aí de vitórias, não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. E o bilhetinho do canal, tô deixando uma duplinha. Tô deixando a Alemanha para se classificar e tô deixando o Botafogo na chance dupla. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,64, é o bilhete do canal para essa quarta-feira. Mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Peço desculpa aqui pela minha voz aí nesse vídeo, que ainda não está 100%. Mais uma vez aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.